Que a graça e a paz do nosso Deus e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos nós, amém? Eu quero ler um versículo bíblico que se encontra em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, irmãos, um assunto muito delicado para nós atendermos nesse dia é sobre quando eu estou forte e quando eu estou fraco. O que é ser forte e o que é ser fraco. É uma questão que perturba muitos cristãos, né? Que a gente vê os irmãos comentando fraco na fé, a irmã está fraca na fé, o irmão está fraco na fé. Mas qual é os sintomas? Porque toda doença ela tem sintomas. A fraqueza na fé não é uma doença, mas ela tem os seus sintomas também. E queríamos discutir esses sintomas que geralmente se abate sobre irmãos na fé dentro da igreja. O que pode causar o meu enfraquecimento da fé dentro da igreja? O que pode causar a minha fraqueza espiritual, como muitos dizem? Então, a grande realidade é que a Bíblia também diz que aquele que está em pé, que ele cuide para que não caia. Então, o que significa cair realmente na presença de Deus? E tem muitas pessoas que citam um versículo bíblico dizendo que o cair do homem, mas o levantar é de Deus. E esse versículo não está na Bíblia, ele foi acrescentado. Isso é um ditado que costumava se falar nas igrejas e acabou que alguém acreditou que isso era um versículo bíblico, mas não é um versículo bíblico, isso não consta na Bíblia. Desculpa. Então, irmãos, um dos sintomas do cristão, que ele está fraco na fé, porque aqui nós lemos que Jesus Cristo, ele aperfeiçoa o poder dele na fraqueza. Mas tem dois tipos de fraqueza. Tem aquela fraqueza humana, que nós nos tornamos fracos e muitas vezes pecamos contra Deus. Mas tem aquela fraqueza que nós dizemos assim, olha, eu estou fraco, eu não consigo ir na igreja, eu não tenho forças para ir na igreja. Então, o ser humano ele vive de motivações. A fé enganosa, aquela fé que ela é enganosa, aquela fé que é artificial, aquela fé que é uma fé que não te leva muito longe, porque dias a dias tu tem que estar tomando decisões para se motivar ir na igreja, estar fazendo alguma coisa para Deus. É dessa fraqueza que eu quero conversar com você nesse dia. Então, a pessoa que ela diz assim, eu não tenho forças para ir na igreja, que está fraca na fé, eu não tenho forças para ir na igreja, essa pessoa, ela nunca teve uma fé verdadeira. Ela nunca teve uma fé verdadeira. Por quê? Porque se você tiver, ou deixar, ou perceber que qualquer coisa, qualquer condição que você está vivendo, qualquer situação que você está vivendo, isso venha te enfraquecer e te entristecer ao ponto de tu não querer mais ir na igreja, então essa não é a fé verdadeira. Você nunca teve uma fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que nunca te tira da presença de Deus. A fé verdadeira é aquela que não importa as condições que você está vivendo, não importa a situação que você está vivendo, mas é que não te permite ficar em casa e deixar de ir na igreja. Então, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse assim, olha, quando eu estou fraco é porque eu estou forte. Então, a grande realidade, quando nos sentimos fracos diante das artimanhas de Satanás, no sistema desse mundo, ou até mesmo do sistema religioso, estamos ali prejudicados por ele, então, essa fraqueza, ela não nos atinge. Por que não nos atinge? Porque a nossa fé não é no sistema, não é no pastor da igreja, não é na placa da igreja. A nossa fé, ela é em Deus. A nossa fé, ela nunca permite que nós venhamos parar.
Ah, eu vou desanimar de pregar o evangelho porque está acontecendo tal coisa. Ah, eu vou desanimar de ir na igreja porque está acontecendo tal coisa. Então, o que eu digo para você, se você não está contente na igreja que você está, se você vê que lá não prega o evangelho da verdade, lá as coisas acontecem de qualquer maneira, troque de igreja, mas não deixe de ter comunhão com Deus. Porque muita gente, às vezes, as pessoas sofrem qualquer tipo de afronta dentro da igreja, ou começam a ver coisas que desagradam, que vê que está contrário à Bíblia, simplesmente ela fica em casa e não vai à igreja nenhuma. E é aí que está o erro. E é aí que está a armadilha de Satanás. Aonde é que Satanás vai te entristecer? É dentro do lugar que você está. É ali que ele vai procurar te atingir. Então, a grande verdade disso, irmãos, e muitas pessoas, muitos filhos de Deus, agora eu vou falar sobre filhos de Deus. Muitos filhos de Deus, eles chegam na igreja e veem coisa que é antibíblica. Aquilo ali está desagradando a Deus, aquilo ali está desagradando ao Espírito Santo de Deus, aquilo ali está ferindo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e elas se sentem incomodadas, e o que acontece com elas? Elas não aceitam aquilo, elas começam a lutar, elas começam a dizer, as coisas não são assim, as coisas não funcionam, a Bíblia diz isso. E geralmente essas pessoas são taxadas na igreja como cabritos, como contendeiros, murmuradores, mas que na realidade essas pessoas elas estão muito certas. Por que estão muito certas? Porque o Espírito Santo de Deus chamou elas para o Evangelho, mostrou o Evangelho para elas, e agora elas estão num lugar que talvez o pastor, talvez a igreja, talvez os irmãos não estejam nem aí para a palavra de Deus, não estejam nem aí para o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, irmãos, eu quero que você entenda que existem dois tipos de fraqueza. Aquela fraqueza que o apóstolo Paulo falou, aquela fraqueza que ele dizia, olha, eu estou fraco. Aí vem o Senhor Jesus e fala para ele, vem o Espírito Santo e fala para ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que ele quis dizer com isso? Que fraqueza é essa? Ele quis dizer que sim, como se Jesus Cristo mandasse ele fazer uma certa tarefa e ele dissesse, Senhor, eu sou incapacitado para isso. Senhor, eu não consigo fazer isso. A minha natureza humana ou a minha carnalidade, é muita dificuldade eu fazer isso. E aí que entra o Espírito Santo dizendo para ele, olha, não se preocupa, não turba o teu coração, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa nessa fraqueza que tu tem. Não é a fraqueza de pecado, não é porque Paulo pecava, mas é que ele tinha uma fraqueza que todo homem tem, porque ninguém faz a vontade de Deus, e ninguém anda com Deus, ninguém faz a obra com Deus, se Deus não estiver com ele. Se o Espírito Santo de Deus não estiver com ele. Então, quando o Senhor nos manda fazer uma tarefa, e nós dizemos, puxa, mas eu não vou conseguir fazer isso é muito grande para mim. Eu sou fraco, eu não consigo fazer isso. Então aí vem o Espírito Santo em nós e nos dá fortaleza. Aí vem nós, o Espírito Santo, e nos fortalece e nos aperfeiçoa. O poder de Deus, o poder de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo, ela é aperfeiçoada dentro de nós. Então, quando eu estou fraco é porque eu estou forte. Porque aí vem a fortaleza do Senhor. Agora, aquela vontade de não ir mais congregar, não se reunir com os irmãos, não ir na igreja, essa é uma fraqueza, é consequência de uma fé emotiva. Uma fé que, se você está bem dentro da igreja, tudo bem, tranquilo, você vai. E principalmente aquelas pessoas que são fracas na fé e pegam um cargo, daqui a pouco eles estão ali lutando, trabalhando, daqui a pouco dá um problema, ele já larga o cargo. Eles estão lutando, estão fazendo aquela coisa toda, daqui a pouco entregam tudo. Essas pessoas, irmãos, elas são fracas na fé. E isso não é a fraqueza que o apóstolo Paulo disse, olha. Então, é nisso que nós precisamos cuidar. Você que está com uma certa dificuldade de ir na igreja, participar de um culto,
que não seja aqueles motivos assim, ó, eu estou vendo coisas que dentro da minha igreja está desagradando a Deus. Aí sim, aí você sai dela, povo meu, como diz a palavra. Mas não deixa, vai para um lugar que pesquise um lugar, vai para um lugar que realmente ali se faça a vontade de Deus, mas não pare no meio do caminho, não se atire nas mãos de Satanás de novo. Não se entregue, como diz aí no mundo a gíria, não desvie um caminho. Então, irmãos, é nisso que nós precisamos entender, que a nossa fraqueza espiritual, muitas vezes, ela é porque a nossa fé é uma fé emocional. Se você tem uma fé emocional, uma fé que ela precisa de todo dia você estar motivado, a fé verdadeira é aquela fé que assim, ó, vai no culto, entre aspas, o culto não estava bom para a pessoa, amém, eu vim aqui para louvar Deus, eu vim aqui para agradecer a Deus, eu vim aqui para aprender com Deus. Essa é a fé verdadeira. Mas aquela fé que vou no culto hoje e vai estar um irmãozinho lá pregando, aquele irmãozinho, é a fé falsa. Hoje eu não vou no culto porque vai estar o irmãozinho lá, ele não prega direito, ele recém está começando, e não sei o quê. Irmãos, olha, você que faz isso, você não está com a fé verdadeira, você está com a fé falsa. Então, eu quero que você entenda e você se conserte, aquelas pessoas se consertem, para que entrem realmente numa fé verdadeira, entrem na justiça de Deus. Porque ainda que eu vou numa igreja que tenha 2 pessoas lá e o pastor estiver pregando e a minha fé for verdadeira, eu saio de lá cheio da graça. E tem pessoas que não congregam em igreja pequena porque tem pouca gente. Isso não é fé, isso é emoção. Então eu quero que você medite bem, irmãos, nessa situação, para que você aprenda e você veja se a tua fé é uma fé emotiva ou se a tua fé é uma fé verdadeira. A fé verdadeira te leva para Cristo, não interessa a situação, não interessa as circunstâncias que estão havendo do seu lado, não interessa as circunstâncias do teu casamento, a tua vida financeira, a tua vida pessoal, a tua vida sentimental, não interessa. É uma fé que te leva sempre para frente. Agora, se você tem uma fé artificial, uma fé do mundo, você vai na igreja, tem que sair de lá cheio. Porque se não aconteceu o que você estava preparando lá, você já sai murcho. Não vai na igreja, não quer mais congregar. Irmãos, nós precisamos entender o que é a fé verdadeira. E muitas pessoas estão dentro da igreja desviadas dentro da igreja, sem fé nenhuma, estão ali somente para emoção. Então você precisa entender qual é a sua fé. A sua fé é a verdadeira? A sua fé é a fé que Jesus Cristo te deu? Porque a Bíblia diz, diga ao fraco, estou forte. Que Deus abençoe os irmãos e medite, qual é a fé que você tem? Qual é a fé que está te dirigindo? É a fé verdadeira ou a fé emotiva? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.